Bom dia, gente. Vamos esperar as pessoas irem chegando. A Thaís chegou. Oi, Thaís. Oi, Eugênia. Já tá aqui. Então vamos, Eugênia já vai pedir para seguir, para participar da live. Oi, a Michelle tá chegando. Alô, Denise? Oi, Oi, tá me tudo ouvindo bem? bem? Sim, Tô. deixa eu tirar aqui. Pronto, estamos aqui. Já tem bastante gente chegando. Ai, Eu queria, né, agradecer a presença de quem está chegando, da Eugênia aqui. Vou me apresentar um pouquinho, eu sou Denise, né, sou proprietária lá do Núcleo Tríplice, cuido de lá, e aí a gente está com uma série de lives nesse período de quarentena, e hoje a gente vai falar com a Eugênia. Vou pedir para ela se apresentar e depois a gente começa a conversar sobre o tema, enquanto isso as pessoas vão chegando. A Paty está aqui uhum. também. Bora Muitas lá. pessoas amigas. Bom, gente, bom dia. Eu sou Eugênia, psicoterapeuta clínica, atendo adulto. Na Tríplice, eu sou supervisora clínica da Pós e sou também amiga da Denise, né, Dei? E aí, assim, nessa época de Covid, a gente conversa sobre várias coisas, inclusive sobre essa pandemia, né, e todas as consequências que isso pode trazer para a nossa saúde mental, inclusive pelo número de mortes, né, que a gente tem visto aí pelo mundo e também aqui no nosso país, e aí a gente pensou, bom, precisamos conversar sobre luto, precisamos conversar sobre este tabu que é a morte, né? Para a gente pensar como é que nós vamos trabalhar muitas questões que são novas para todos nós, né? Porque nunca ninguém passou por nada parecido na vida, né? Então, pensando na pertinência desse tema, é que a gente pensou, né, em hoje vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Exatamente. Nas nossas conversas, né, diárias, a gente acabou discutindo, né, e conversando sobre o quanto que nós estamos todos um tanto enlutados nesse processo. E aí achei que Com fazia certeza. sentido a gente abrir essa nossa conversa para numa live a gente poder ouvir também perguntas, ouvir opiniões e aí discutir de uma forma mais ampla, né? Então, Uhum. assim, tem um monte de gente chegando, Aline, Débora, Raíssa. Bem-vindo, gente. A gente vai começar a falar um pouco agora sobre o tema. E aí eu queria que a Eugênia que você falasse para a gente, assim, primeira, né? Primeira parte, conceituar um pouco para a gente o que é o Uhum. luto, como é que é esse processo. Uhum. Bom, gente, o luto, eu diria que ele é um processo, certo? Um processo comportamental, emocional, decorrente de uma perda de algo importante para a gente, né? Eu diria que todo mundo que está aqui já perdeu algo na vida, algo que ama, algo que é importante. Então, o luto, ele não é só pontuado em questões de morte, né? Mas ele é também colocado, ele é também conceituado em questões de perda de uma forma geral, né? E assim, nesse momento que nós passamos por um luto coletivo, eu penso, né, assim, onde todos nós perdemos muitas coisas, né? Ou adiamos muitos planos, pelo menos foram adiados, alguns adiados, outros perdidos, né? Assim, outros perdidos mesmo. E uma coisa que eu tenho percebido, né, assim, na clínica, nos meus casos, o como cada dia a gente reage a isso de uma forma diferente. Como é o processo do luto? O luto ele não é doença, o luto ele é um processo individual e ele é normal, ele é natural, ele é um processo, digamos assim, natural mesmo diante de uma perda, né? Então, cada pessoa ela vai passar tanto por esse momento de agora, né, desse
isolamento de uma forma individual, tanto é que tem pessoas sofrendo mais, outras menos, né? Como também diante de uma perda de morte, né? E assim, a gente vai aqui falar desse luto coletivo, mas eu queria muito também me focar nas famílias, né? E assim, nas pessoas que já têm perdido seus entes queridos de fato, né? Hoje, assim, cedinho eu fui dar uma atualizada nos números, né? No Ceará já são quase 200 mortes e no Brasil quase 2.000 mortes, né? E assim, gente, se a gente pensar que cada pessoa conhece pelo menos 10 pessoas que são próximas a ela, né? Imagine o número de pessoas impactadas já, né? Assim, pela perda dos seus entes queridos, É, né? e, Então, e a gente já está numa fase que a gente já conhece alguém, se você não perdeu alguém da exato. família, a gente já conhece alguém que perdeu alguém da família. A gente já está todo mundo, né? Assim, muitas pessoas já sensibilizadas bem de perto, porque tem contato com alguém que está em sofrimento por conta do luto em função disso, né? Não só cliente, mas amigos, sempre a gente já está numa fase mais crítica, né? Ah, com certeza. E quando a gente fala assim, são 200 mortes, a gente não está falando de número, a gente está falando de pessoas, né? Pessoas que têm familiares, que têm filhos, que têm pais, né? Nós temos nossos pais, nós temos, né, assim, nossa família. Então, a gente nunca passou por um período onde a morte ela esteve tão iminente e tão perto de todos nós, né? Não tem esse que está agora passando por isso de uma forma, digamos, imune a isso, né? Sem pelo menos pensar, sem pelo menos pensar nessa possibilidade, né? Então, assim, é algo que de fato tem afetado todos nós. Eu tenho uma mãe idosa, né, que tem Parkinson, então, assim, eu estava morando fora, né, cheguei aqui no Brasil tem um mês, já faz mais ou menos um ano que eu não a vejo, ainda não consegui vê-la, né, por causa desse temor do contágio que a gente fica, né, tentando também proteger e tudo. Então, tem várias coisas ocorrendo agora que vai mexendo também com a nossa saúde física e também mental. Aí eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essas fases do luto, porque quando a gente olha, né, no processo, tantas pessoas, né, que todo mundo que está envolvida, né, agora na pandemia, e as pessoas, a gente olha e vê cada pessoa numa fase diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas fases do luto. Né? As fases do luto, uma coisa que eu queria também, que eu acho bem importante pontuar, né? Às vezes a gente quer dar nome, né, assim, para as fases. Essas fases, elas foram feitas de uma forma muito, numa tentativa para sistematizar estudos, muito mais para pesquisa e estudos do que para a gente rotular, certo? Por quê? Porque cada fase, porque assim, na verdade, cada pessoa, né, como eu já pontuei, ela vai passar pelo luto de uma forma única. E aí, assim, a fase, você pode dar nome, mas ela não vai ser. Não tem uma ordem. Então, por exemplo, né, tem uma autora chamada Kubler-Ross que ela fala de negação, depois é raiva, barganha, depressão, aceitação. Ela pontua 5 fases, mas tem outros autores que falam de outras fases, outros nomes. E aí, assim, eu até ouvi uma frase que eu concordo, assim, o luto ele não é uma corrida de fases. Essas fases nem vai todo mundo passar por elas, né, assim, de uma forma ordenada, nem todas elas ocorrem, pode ter, inclusive, sobreposição de uma fase com outra, né? E aí me mandaram uma pergunta perguntando assim, o que é que eu achava, em qual fase do luto as pessoas estavam, né, nessa época do Covid. É muito difícil a gente dizer isso de uma forma generalizada, mas eu diria que tem uma parcela das pessoas que estão na fase da negação. Uma grande Uma parcela. grande parcela, né? Não está sendo Porque conta do processo.
Inclusive, gente, um pouquinho de nós, né? Assim, se for pensar, porque uma grande parte da gente acha que numa data X, por exemplo, dia 1º de setembro, a gente vai poder abrir as portas de casa e a vida vai ser como antes, né? Então, assim, parecido como um processo do luto, que se chama, na verdade, não é um processo, é um comportamento que se chama mumificação, que é quando a pessoa mantém o quarto da pessoa que morreu, as coisas dela, como se ela fosse voltar. Então, assim, uma parte da gente tá um pouquinho fazendo isso, mantendo a vida da gente, tipo assim, tá Uhum. só aqui paradinha, daqui É. a pouco, sei lá, setembro, agosto, né? Assim, não tem ainda uma data, mas parece que quando chegar, a gente vai Abrir as voltar para a portas vida de antes. Quando a e porta entrar, né? abrir, voltei para a vida de antes, né? Não, meu povo, Não né? vai. Provavelmente não vai ser assim. Então, assim, está sendo muito duro para a gente também se dar conta disso, muito duro, né? Assim, e aí, essas fases também, esses comportamentos, é uma forma da gente se sustentar na dor, né? Porque é tão difícil que é uma forma que eu encontro de conseguir sobreviver a isso, certo? Então, eu penso isso, que a maioria está nessa fase, né, de negação. Um ponto importante no Covid, né, assim, que a gente também precisa pensar, é que pode haver uma culpabilização por causa do medo de eu contagiei a pessoa, eu Uhum. contagiei, né, assim, uma dúvida, será que pegou de mim? Será que fui eu que passei? Então, esses pensamentos, né, acusatórios, eles podem vir ainda com mais força, né? Assim, trazendo ainda mais dor, sofrimento para todo esse processo. Então, é um ponto que a gente também precisa pontuar, que é uma variável, digamos assim, diferente, né? E aí, assim, voltando só para essa questão das fases, né? Elas, assim, se fosse, por exemplo, né? No modelo ideal, se fosse para a gente seguir, teoricamente, da negação até a última fase, que é a aceitação, isso é um processo, então isso leva um tempo que não tem um tempo cronológico, digamos, correto. Ah, depois de tanto tempo a pessoa tem que estar, né, tem que já ter passado por isso. Não, isso é algo processual e é individual. Cada pessoa vai ter o seu ritmo e também a sua forma de poder lidar com tudo isso. A Valéria está falando aqui que ela está ouvindo relatos das pessoas que se dizendo que estão como se estivessem vivendo um sonho. É isso, né? Tá num sonho e aí depois vai acordar e a vida vai estar lá fluindo como fluía antes, né? Exato. Tem essa readaptação à vida como ela está agora. Uhum, exatamente, É uma exatamente. espera, a gente tem muito, eu vejo muito uma espera para quando passar, e fica numa contagem regressiva, 15 dias. Aí ontem mesmo o governador sancionou mais tempo, né? Mais Mais 15 15. dias. Então, fica nesse processo de 15 dias em 15 dias, e eu tenho lido nos estudos que isso é uma das coisas que causam mais estresse, mais ansiedade, é a imprevisibilidade do tempo que vai durar a quarentena, o isolamento. Então, seria melhor que já definisse logo um tempo, por mais que ele fosse longo, do que ficar nesse processo de incerteza, pulando de 15 em 15 dias, porque isso impede essa organização, né? Impede que a pessoa se sinta ou se E aí, posicione e aí se Denise, reconstrua dentro desse processo, né? e pensando agora, talvez isso dê uma certa esperança, sabe? Assim, no meio dessa negação, né, que a gente Que vive, vai de acabar achar que a rapidinho, vida né? vai ser. E aí, daqui a pouco, você acha, pode ser, né? Pode ser. Semana passada, eu precisei ligar para uma pessoa para vir aqui em casa consertar uma coisa. E aí ele falou: não, Eugênia, não vai dar, as lojas vão estar tudo fechada e eu não vou ter como comprar
material. Aí eu falei, não, entendi. Então, isso aí demora muito tempo. Eu coloquei, né? Aí ele disse, não, de jeito nenhum. Na próxima semana pode ser que abra. Eu falei, não vai abrir próxima semana. Não tem como, né, gente? Assim, não tem como. Quando a gente vê os dados aí, não tem como abrir rápido. Então, assim, é algo que traz mais ainda, eu penso que quando ele posterga, ele vai postergando devagarinho, porque ele quer fazer isso em cima de dados, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser que dê uma certa esperança, e aí daqui a pouco a pessoa se frustra mais uma vez, e vamos mais para 15 dias, e assim vai, né, Denise? Talvez tenha um pouco É, disso que você está colocando. é isso. Tinha uma outra pessoa. A Amanda está aqui falando que nós nunca imaginamos passar por isso. A gente nunca Nunca. imaginou mesmo em jeito nenhum. Nessa coisa de projeção de tempo, eu fiz a minha projeção, assim, olhando para os dados, tal, 3 meses. Então, meu planejamento é no mínimo 3 meses. Uhum. E, na verdade, aí eu saí um pouco dessa questão de 15 dias. Aí o governo estabeleceu tanto, assim, analisando os dados, eu coloquei 3 meses. Se for antes, está no lucro. Se for depois, a gente vai continuar nessa adaptação. Mas a preparação é para no mínimo 3 meses nesse processo. E aí tentando reconstruindo as coisas para viver, né, nesse, Sim. nesse formato, nesse novo modelo de Uhum. estilo de vida. Com certeza. E aí, esse é um ponto, gente, importantíssimo, assim, nunca ninguém passou por isso, né? Então, até mesmo quando você vai procurar estudos, né, que eu fui em busca de ler artigos sobre luto, né, assim, o que já tinha sido produzido sobre luto em pandemias, né, em algo parecido, sobre Covid e tudo. Então, assim, tem algumas cartilhas, depois eu posso até deixar aqui para vocês, certo? Assim, do que eu li, né? Porque eu penso que é importante a gente se apropriar disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem noção dos impactos disso ainda, né? E talvez, assim, nem para a nossa saúde mental, nem para a nossa saúde física, nas crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? E talvez a gente viva isso desses impactos, né? Que eu falo, assim, dessas consequências por décadas, né? Assim, só depois de muito tempo é que a gente vai saber o que é passar por isso. Então, assim, toda essa palestra também, toda essa conversa, né? Não é palestra, mas toda essa conversa sobre luto, também não quer dizer que as pessoas que passem pela perda de alguém, né? Agora por Covid, obrigatoriamente tenha um luto complicado, né? Tem um estudo que mostra a maioria das pessoas, elas vão conseguir passar pelo luto de uma forma natural. De 10 a 15% das pessoas é que elas podem ter um luto complicado, né? Então, mesmo com tudo isso, né? Assim, eu gosto também de pontuar para não parecer uma coisa catastrófica totalmente, assim, algumas pessoas podem evoluir, né, para um luto complicado, mas a maioria também pode. Se não tem como a gente dizer isso a priori, uma vez que a gente nunca passou. Mas a gente sabe que tem variáveis presentes nesse contexto do Covid que tem uma tendência para o luto se complicar. Fala um pouco para a gente, quais são esses fatores de risco no Covid em relação ao processo de luto? Porque a gente sabe que esse processo de luto, as fases do luto, mesmo que não sejam, as pessoas não passam, mas passar pelo luto, na verdade, é uma coisa até saudável para que a gente reconstrua a Sim, vida na ausência, né? E consiga reconstruir uma vida sem a pessoa, sem a perda. E aí, no Covid, a gente tem alguns riscos, né? Nesse sentido que a gente não tem esses rituais, acaba perdendo esses rituais, acaba exato. perdendo esse processo que é tão necessário dentro da nossa cultura. Teve uma pessoa aqui que perguntou sobre a cultura, né? Como é que afeta nesse processo. Então, acho que entra um pouco nessa questão. Quais são os riscos do luto acabar saindo de um processo Sendo natural, complicado. se complicando nesse processo do Covid? É, uhum. Bom, primeiro o número de mortes, né? Assim, elevado números de mortes, uma perda desses rituais fúnebres, digamos assim, né? Que toda cultura ela tem uma forma, ela
ensina para a gente como que a gente se despede das pessoas queridas, né, assim, dos nossos entes na hora da morte, né? Então, e isso também depende de uma crença religiosa, de uma crença que é cultural, né? Então, crenças, inclusive, nesse pós-morte, né? Assim, que pessoas lidam com isso de formas diversas, né? Então, o que é que eu colocaria? O grande número de pessoas contaminadas, né? Que não quer dizer infectar, não quer dizer infectadas, mas assim, contaminadas, ou seja, que eu tenho o vírus e que eu posso transmitir, né? O número de óbitos, certo? A perda desses rituais fúnebres, tá? Que é importante, sim, porque a gente aprendeu que assim é uma forma da gente elaborar, da gente se despedir das pessoas queridas, né? Da gente ver, da gente participar do enterro, do velório, das missas, dos cultos, de todas essas homenagens que são possíveis E nessa faz, hora. e faz muita diferença mesmo, né? Assim, vou falar um pouco de um histórico. Eu moro em Fortaleza já tem um tempo e tenho família aqui e família fora. Então, eu já passei por processos de perda de familiares aqui, já passei por processos de perda de familiares lá que eu não pude acompanhar. E é muito estranho, porque tem momentos que você literalmente esquece. Aí, quando eu vou para São Paulo, tem momentos que eu penso, eu vou encontrar fulano. E aí eu passo pelo processo e vejo. É como se eu revivesse a morte da pessoa de novo, porque aí eu tenho que lembrar que não, que a pessoa não está mais na casa dela, que a pessoa morreu, então eu não vou encontrar, e aí eu revivo o processo de. E isso acontece algumas vezes até como se aquilo Uhum, encaixasse, né, na vida, assim, até que você uhum, pudesse respirar com aquilo, mas e aí a sim, diferença total quando você vive, né, passa pelo uhum, processo, né, de sim, pedida, sim, do velório, tudo, e isso é uma coisa que uhum. a gente vai perdendo, né, vai perder agora nesse processo do Covid, a gente não pode fazer isso. É, e aí, desde quando a pessoa se interna, que ela fica sozinha, que você não consegue visitar, tá lá perto, né? E quando ela tá na UTI, que aí, né, assim, o máximo de contato que a gente consegue nesse momento é via vídeos, né? Via telefone, via tecnologia, que nesse momento tem sido assim uma ótima ferramenta para isso, né? Diga-se de passagem. E tem também um outro ponto que eu acho que pode ser bem complicado e bem doloroso, que é a possibilidade de várias pessoas da mesma família virem a óbito por causa do Covid. Então, você tem o que se chama assim de lutos sequenciais. Eu posso perder uma tia, depois uma mãe, depois uma prima, depois outro tio, né? Então, assim, pessoas da mesma família, elas podem perder mais de uma pessoa nessa pandemia, né? E isso são vários lutos, vários. Eu sempre gosto de comparar, e aí já entrando um pouquinho em quais variáveis que vão interferir nesse luto. Uma delas é a qualidade do vínculo que eu tenho com aquela pessoa, né? Eu costumo comparar que é como se fosse uma teia, né? Assim, é uma rede. Quando um ponto dessa rede cai, né? Ou digamos morre, a rede toda balança. Imagine uma teia de aranha que eu vou derrubar. Quando eu bato nela, parte dela fica e parte dela cai, né? Onde bateu que ela caiu, aquilo ali, quanto mais Manchou. perto de onde está, né? Do ponto que caiu, maior a chance também da pessoa ficar mais balançada, digamos assim, emocionalmente falando, né? Então tem toda essa questão é bem importante, né? Que quanto mais próximo da pessoa, maior a chance, obviamente, da gente sofrer. Tanto que, assim, enquanto os números, né, das mortes eram longe da gente, Na a gente China, sente né? isso diferente. Não é lá, não vai chegar aqui, não tá longe, tá na Europa, tá na Ásia, não vem para cá. Quando a coisa vai aproximando, gente, e isso vira nossas pessoas, aí é 100% porque morre a minha mãe, morreu tudo, né? Assim, morreu uma parte de mim
morre também, né? Que é toda essa reconstrução de como é que eu vou conseguir reconstruir, refazer a vida diante dessa perda, né? É. Que é aí vários aprendizados, várias, diga. Não, tem um provérbio budista que ele fala dessa, né, os 4 cavalos, que é você, eu não lembro exatamente se são 4 ou 5, mas a questão é assim, Uhum, que você falar, né, pro cavalo, poucos cavalos se impactam de você só falar, ele já vai sair andando. Porque é aquilo, tá muito longe, tá lá na China, tal, então isso não vai produzir impacto. O outro, aí você dá uma encostadinha, ele já anda, quando começa a se diluir pelo mundo, começa a pagar, saiu da China, foi para a Europa, foi para onde você começa, aí outras pessoas já se impactam. Até chegar no momento em que bate no lombo, né? Que é você, ser com você. E aí o impacto é inevitável, a sensação uhum, é inevitável, né? E a Ana está uhum, dizendo aqui que a falta desses rituais traz muita sensação de estar vivendo num sonho, né? A Ana Gazuza está dizendo. Parece que uhum. não há despedida, faz uma grande diferença. Não poder se despedir, tudo faz muita diferença, porque parece que você não sai de um sonho. Uhum, é. E aí, assim, quando a gente chegar na parte das estratégias, né, a gente vai precisar descobrir estratégias criativas e simbólicas para a gente dar conta disso, né? Porque, infelizmente, algumas pessoas já perderam, né, seus entes queridos e não conseguiram olhar para eles, não conseguiram, né, assim, fazer o que eles gostariam de ter feito nessa hora, A né? Jerusa está aqui falando que, além que o dificulta mais, ainda que a rede de apoio ela fica precária por conta do distanciamento social. Então, eu estava lendo um relato esses dias que é isso, você não pode abraçar as pessoas, você não pode, né? Faz parte do processo você ser acolhido e acolher afetivamente as pessoas que fazem parte do ciclo, né? A família, os amigos. E nesse processo você perde essa possibilidade de acolher e de cuidar do outro, porque tem que ficar em Uhum, isolamento. uhum. Com certeza, né? Mas assim, eu quero sempre lembrar que eu acho muito válido, né? Assim, que a gente está distante fisicamente, mas a gente não está distante emocionalmente, né? E que esse vai ser super importante, porque isso é uma prática cultural nossa que agora mudou, né? Assim, eu que, né, estava fora, morando fora, só quando a gente sai do Brasil, a gente tem noção do nível de afeto que nós temos. Nós somos pessoas culturalmente afetuosas. A gente está muito mais junto, a gente chega junto, se abraça, se beija. Fora do Brasil, outras culturas, né? Isso não é nessa mesma intensidade. Então, isso também afeta a gente nesse nível de afeto mesmo, né? Assim, dessa necessidade que a gente tem de tocar, de cheirar, de estar Uhum. junto, de abraçar, né? De brindar, de rir juntos, né? E agora a gente está precisando aprender como é que eu como é que eu abraço sem tocar, como é que eu, né? Assim, olho no olho sem estar fisicamente junto, né? Mas aqui como é que eu abraço com palavras, né? E isso tudo para a gente é muito novo, São né? novas É muito habilidades, né? Que a gente está aprendendo a novas desenvolver, novas habilidades habilidades, sociais que a gente está aprendendo a desenvolver, porque em muitas situações dessas a gente não precisa falar, a gente vai e abraça a pessoa e o abraço diz tudo que a gente precisa exato, e a pessoa ouve tudo que ela precisa ouvir, a gente disse tudo ali. E agora a gente não tem mais isso, a gente está transformar esse abraço em palavras, né? Em exato. gestos que não estejam relacionados ao toque. Acho que esse é Uhum. um aprendizado que a gente vai levar, porque depois a gente vai poder combinar esses dois, né? Então, Esses dois é, processos. Acho que a gente consegue aprender um pouco com isso. Claro que é numa dor, claro que é num sofrimento, mas ele acaba trazendo um novo aprendizado, uma nova habilidade que a gente nunca precisou se preocupar em desenvolver, nunca precisou olhar, né? E aí eu acho que a gente entra um pouco nessa para falar dessas estratégias, né? Diante de todas essas variáveis que a gente falou um pouco aqui que interferem no luto em relação ao Covid, como é que a gente, quais as estratégias para a gente passar melhor por isso, para a gente lidar melhor com esse luto?
Então, todas elas, né, assim, visam o quê? A gente conseguir aprender, né, assim, como é que eu vou me readaptar, como é que eu vou viver de uma forma diferente de antes, né, sem aquela pessoa que, como eu coloquei, nós todos somos impactados quando morre alguém próximo a gente morre junto com ela, né, porque perde aquele vínculo. Então, a primeira coisa é vivenciar esse luto, é poder se enlutar, né? Assim, a gente está numa cultura, ou estava, né? Mas está ainda numa cultura que exige que tudo passe muito rápido, que a gente não pode chorar, que a gente não pode sofrer, que a gente não pode ficar em luto por mais de 6 meses, porque daqui a pouco você vai ser categorizado, você vai ser diagnosticado com um luto complicado, né? Então, tudo isso, gente, assim, nessa cultura do ser feliz a todo tempo, da gente não mostrar as nossas fragilidades, vulnerabilidades, isso é fator de risco para um luto complicado, né? Então, assim, nós que somos, né, assim, dessa área da saúde mental, né? Assim, eu diria até que a gente tem um certo privilégio nesse sentido, porque a gente fala sobre isso. Para a gente já é mais fácil. Mas para quem não é, muitas vezes falar sobre aquilo que sente não sai, né? Porque isso, gente, é aprendido, às vezes não sabe nem nomear, porque não aprendeu, não sabe dizer o que sente, Fala, né? sinto uma bola, tem uma bola aqui, tá Uhum, sufocando e não consegue expressar. sim, sim. E daí, assim, desde já pensando numa estratégia, né, a longo prazo, eu quero colocar aqui e pontuar da importância da gente ensinar para as nossas crianças, para os jovens, sobre emoções, né? Todas essas habilidades emocionais, elas são fundamentais para passar por situações de vida estressantes, dolorosas, porque nós que somos adultos, gente grande, a gente sabe que nós vamos passar e são muitas, né? Eu vejo os colégios nessa hora, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, passando tarefa, com uma preocupação às vezes mais cognitiva, né? E onde assim a gente está passando por uma situação onde a gente está tendo que se adaptar em casa com as milhões de demandas que tem na casa de dar conta do filho. E essas habilidades emocionais, elas são imprescindíveis para a gente, nesse momento de estresse, nesse momento de luto, a gente poder passar por isso de uma forma mais ou menos complicada. Né? Então, quem As tem, escolas ainda estão no modo produtividade. Tem que conteúdo, sim, né? Ainda estão muito conteudistas e isso acaba afetando a rotina, estressando mais ainda o processo. uhum, A criança tem que dar conta de um conteúdo, sendo que as coisas mudaram todas e ainda né, a mentalidade ou a cultura do conteudismo ainda continua ali muito firme, né? sim. Infelizmente, né? Mas tem um lado positivo, mas tem também esse lado emocional que a gente precisa. Então, um ponto, né? Primeiro, é vivenciar esse luto mesmo, emocionalmente falando. Falar sobre isso, né? Poder chorar, poder sentir raiva, todas as emoções que são possíveis de, nessa hora, aparecer, né? Outro ponto importante, buscar apoio, outros vínculos. É, não precisa ser muitas pessoas, gente, mas pessoas de qualidade, de intimidade, de confiança. De qualidade é vínculos de qualidade, certo? Vínculos significativos, aonde você possa chorar, onde você pode dizer que está doendo, onde você pode dizer que não está sabendo, não está vendo uma luz de como seguir naquele dia. E é um dia após o outro, um passo de cada vez. Mas esse apoio social, ele é fundamental, porque não tem tecnologia mais poderosa do que um outro ser humano para nos dar apoio, para nos dar colo, para nos dar sentido na vida, né? Então, assim, nessa hora, você buscar pessoas importantes para você, você poder, né? Assim, às vezes basta 3. Uma vez eu fiz um curso sobre suicídio e a pessoa falou isso e eu fiquei com essa informação, né? Se eu tenho 3 pessoas significativas na vida, isso é fator de proteção para muitos transtornos mentais, digamos assim, inclusive para suicídio, né? Então, essa rede de apoio é fundamental,
né? E ela vai ser crucial também nesse momento que nós estamos distantes fisicamente, né? Mas podemos estar perto do nosso coração, né? A Paty aqui até Virtualmente. fez um comentário sobre isso, né? Ela disse que em algum momento, né, que por conta desse momento, a gente pode ter ganho de estreitar as relações justamente por conta do distanciamento. Porque como a gente Uhum, está em distanciamento físico, acaba que muitas relações a gente vai buscar, a gente vai estreitar e vai fortalecer nesse processo, né? Falar com pessoas que a gente não falava há muito tempo, a gente vê acontecendo muito isso, né? Ter um convívio diário, mesmo que virtual, né, com as pessoas, a gente mesmo não se fala todos os dias, né? A gente tem um uhum, convívio que é diário, muito constante, mesmo sem poder se encontrar fisicamente, né? exato. Então, ter todos os E tem sido super importante, né? Assim, super importante. Uma coisa importante também, né? É buscar dentro de si, né? Recursos simbólicos onde eu possa homenagear, onde eu possa elaborar essa perda, sabe? E aí, assim, para quem, né, tem amigos que já perdeu alguém, para quem tem, né, pessoas conhecidas e próximas, uma palavra que eu penso que é fundamental nessa hora é ter sensibilidade, né? Assim, de eu poder também reconhecer o que aquela pessoa gosta, o que eu posso fazer por ela, às vezes questões práticas, certo? Tipo assim, o que é que eu posso fazer por você hoje, certo? Assim, eu posso, às vezes, coisas práticas mesmo que ela não está conseguindo dar conta, que ela não está conseguindo lidar, e nisso aí você pode ser apoio, né? Como também a pessoa, às vezes, ela pode fazer um álbum de fotos, ela pode fazer uma carta, ela pode fazer uma música, ela pode criar um poema, ela pode, enfim, cada pessoa, né, na nossa individualidade, subjetividade, a gente pode ir descobrindo caminhos possíveis, né? Mas isso é uma descoberta. Eu penso que esse é um ponto importante. Assim, não tem como a gente dizer isso a priori, muito menos generalizar, né? Porque aqui cada pessoa tem que ir pensando assim, o que é que eu posso ir fazendo e o que é que pode ir ajudando, né? Mais ou menos, de novo, é uma descoberta. O que é Certo? significativo nessa relação, o que que eu quero olhar, o que que eu vou recordar. Eu lembro que quando a minha mãe Sim. faleceu, isso há 20 e tantos anos, eu fiz um álbum desde quando eu nasci até o Uhum. período que ela tinha falecido. E foi interessante porque eu não me dei conta. Quando eu comecei a construir o álbum, eu não me dei conta do que eu estava fazendo. Eu fui fazendo algo. Quando eu terminei o álbum, que eu Interessante. folhei, foi que eu entendi que eu ainda estava no primeiro ano da psicologia, não tinha nenhuma leitura de nada, assim. Então, e que eu folhei, que eu entendi o que, que eu estava fazendo ali, que eu estava revisitando a minha história inteira, né, ali com ela. Né? E aí escrevi um texto, e esse álbum ele anda comigo para onde eu vou. Assim, na verdade, ele acaba sendo Uhum. uma. Tá Uhum. sempre à vista em algum lugar. De vez em quando eu dou uma olhada, tal. Então ele é um processo que me ajudou muito a trazer e viver de uma forma melhor possível esse Uhum. processo. Muito interessante, Denise, muito interessante. E aí você pontuou uma coisa que eu penso também importante, que é memória, né? De que forma que eu quero lembrar, quais lembranças e como que eu vou contar para o mundo do meu vínculo com aquela pessoa, né? Porque por mais que ela morra de um infarto ou de Covid ou do que quer que seja, ela não é só a pessoa que morreu de Covid, que morreu do infarto, que morreu, né? Então, assim, quem foi ela para mim? Olhar e ampliar o seu olhar para toda a sua história com ela, né? Assim, e como que eu vou guardar e quais lembranças e quais momentos desse meu percurso com ela que eu quero guardar, né? E que eu quero, de uma certa forma, expressar para o mundo, né? Se eu quiser, senão eu posso guardar para mim, Uhum. né? Isso também ajuda para a gente não focar só naquele momento, sabe? Que é uma hora daquela pessoa diante de uma vida inteira que ela teve, né? Inclusive perto de nós, inclusive vivendo momentos outros. Quer falar, amiga? Pode falar. Porque isso que você falou de uma hora.
uma vida inteira, um tempo, uma vida inteira, ele serve inclusive para essa questão de que a gente está vivendo agora. Né? As pessoas estão se queixando muito, né, de terem que ficar em casa, de terem que ficar reclusos, de perder mesmo muitas coisas, né, perdendo acesso, perdendo a liberdade, tá com a liberdade mais cerceada dentro de casa e muita e aí um exercício que eu tenho feito assim comigo e com as pessoas, tal, é olhar e assim, ó, quanto no seu na sua linha do tempo da vida, qual é esse pedaço? Porque ele fica tão pequenininho e depois, porque tem o antes e vai ter o depois, né? E assim, no exercício de aumentar a probabilidade de ter o depois nosso e das outras pessoas que a gente ama, isso fica muito pequenininho. Então, colocar em perspectiva, né? Dimensionar esse tempo num processo em que não é tanto tempo assim. Não é fácil, a gente está se adaptando, mas olhando em perspectiva para o tempo de vida, só alguns meses para muitos anos. Né? Então, eu acho que fazer essa equivalência, essa perspectiva, ela acaba ajudando a gente a passar de uma forma mais leve por esse processo, né? Ai, vou ter que ficar em casa 3 meses. Calma, você já viveu 40 e tantos, né? No meu caso, e quero ter mais. Então, esses 3 meses, seja quanto for, a gente vai se ajeitando como dá. Denise, aí você pontuou algo que eu considero importante, que é o que eu já ia colocar também, assim, como é que a gente planeja um futuro significativo, né? Pensando o futuro, que não é um futuro lá, futuro amanhã, literalmente amanhã, futuro daqui a pouco, né? Porque O que uma eu coisa faço hoje que... para que seja significativo, né? Exato, uma coisa que essa pandemia trouxe para a gente, né, é assim, foi primeiro a pontuar cada vez mais forte essa impermanência da vida, né? Que Certeza da impermanência. essa incerteza, né? E aí, assim, do mesmo jeito que trouxe essa impermanência, como toda impermanência, isso vai passar, né? Então também a gente olhar para isso, assim, porque do mesmo jeito que é impermanente, que trouxe isso vai passar. Mas, e aí, no luto, a mesma coisa, né? Assim, tende a passar. Mas a gente também precisa ir descobrindo uma vida significativa, né? Porque eu Se não sei se eu reconstruir pontuei na aqui, vida, né? a depender também da dependência, às vezes, financeira que eu tinha, né? Da pessoa. Então, assim, isso muitas vezes requer uma reconfiguração de vida totalmente diferente, né? Assim, de você aprender habilidades que antes você não tinha. Por exemplo, eu nunca cuidei das contas de casa, não sei nem o que é que eu preciso pagar, porque era na mão do meu parceiro. Esse parceiro morre. Eu vou precisar agora pensar em coisas que eu nem pensava antes, ter que pagar, aprender como é que eu pago conta em banco, como é que eu faço isso via internet. Enfim, eu estou assim, trazendo um exemplinho, né, no meio de tantas coisas, mas que quantos aprendizados também a gente pode ter nessa hora, né? Então, isso serve não só para agora, né, para esse momento de isolamento, mas também numa hora de luto, de perda, né? Como é que aos pouquinhos a gente vai conseguindo descobrir e conseguindo ir planejando um passo de cada vez, mas assim, uma vida significativa, né, gente? Que daqui a pouco termina e ao que eu queria pontuar, porque assim, falar de morte é falar de vida. É o Que vida ciclo, né? é o ciclo e que vida que nós estamos tendo nesse momento, que tipo de vida, né? Qual legado a gente quer deixar para a vida, para os nossos amigos, para a nossa família, né? Para as pessoas que nós amamos, né? Porque podemos ser nós, inclusive, né? Então, assim, se eu, por exemplo, morresse hoje, qual legado que eu queria deixar na vida, né? Assim, e o Covid, ele tem trazido muito isso, né? Assim, que nós temos o hoje. Então, como que nós estamos vivendo esse hoje? Inclusive perto das pessoas que nós amamos. A gente fala isso para elas, a gente diz o quanto elas são importantes para a gente.
a gente consegue demonstrar isso. Às vezes a gente não consegue falar, mas assim, de Deixa para que amanhã, forma né? Como se fosse possível deixar para amanhã. isso, e como se fosse possível. Não, quando eu encontrar, eu falo. Quando eu, nesse momento, o que, assim, a minha dica é não deixe, porque a gente não sabe, a gente nunca soube, É, né? Na exatamente, a gente verdade, nunca nunca soube. soube. Mas Mas agora tá agora isso gritante. tá vendo, assim, tá Na cara e gritante pra mesmo, cara, né? né? Tá na testa, assim. Então, eu penso que o Covid é um convite, né? Eu até faço um pouco dessa brincadeira, um convite para várias coisas, inclusive para a gente repensar a vida que nós tínhamos e qual vida que a gente vai querer ter depois disso e estamos tendo agora, né? Estamos tendo hoje. Não dá, eu acho Porque que é isso, não dá para deixar para viver depois que passar, né? é, A gente continua vivendo, né? Não é porque nós estamos reclusos dentro de casa que a gente não está vivendo, exatamente. ao contrário, a gente está vivendo. E descobrir dentro da casa, dentro, né, com quem a gente está convivendo, algumas pessoas estão totalmente isoladas, totalmente sozinhas em casa, e eu acho que é um esforço e um desenvolvimento de habilidade grande, mas é isso, a pessoa vai aprender muita coisa, a formar vínculos, mesmo à distância, a manter esses vínculos. E dentro da nossa casa, o que a gente pode construir aqui? O que a gente pode fazer para viver e não esperar? E é isso que você falou, é um convite para a gente olhar e saber se a gente está vivendo. Porque eu sempre faço Uhum, uma relação que, assim, o medo muito grande da morte é indício de que não se está vivendo. É, assim, uhum. aquela sensação, eu tô com medo de morrer. Claro que agora está todo mundo nesse medo, né, de Nesse mesmo morrer, porque a gente barco. está sob uma pandemia. Mas, né, no dia a dia, um medo muito grande de morrer, né, medo de adoecer, medo de morrer o tempo todo, que vira um transtorno de ansiedade, inclusive, né, que é diagnosticado como transtorno de ansiedade, ele está muito relacionado à falta de viver. É aquilo que você disse, né? Quando a Uhum. gente fala de morte, a gente está falando de vida. Então, assim, que vida eu estou vivendo e que vida eu quero viver, né? O que é importante? A gente não está precisando consumir um monte de coisa. E tá, como é que eu vivo sem consumo, né? Como é que eu estou me adaptando a isso? Será que é possível viver sem consumir? A gente está descobrindo que é. Tem umas coisas que a gente não precisa mais, né? Eu Muito, estava arrumando umas muito. coisas ontem que eu resolvi pintar aqui, né? E aí eu falei, gente, olha só, uma bolsa, eu não preciso de bolsa na minha vida. Porque, olha, ainda bem que eu só tenho duas, porque realmente eu não precisava de mais que isso. E agora eu não precisando de nenhuma. Né? E o carro e todas as coisas, o quanto que a gente, né, dá valor às situações em que a gente não precisa mais. Não, Sim. não, o que é significativo nesse processo? Então, apesar de toda a Uhum. dificuldade que a gente está passando por conta da pandemia, o que a gente tira de significativo e que vida que a gente vai construir dentro da quarentena para continuar depois e não Uhum. esperar para Uhum. construir uma vida depois que a quarentena acabar, que a gente nem tem previsão de quando ela vai acabar. Uhum. E uma frase que eu ouvi que eu achei ela muito bacana, que é assim, não leve falta na sua vida, seja presente, né? Assim, leve presença na sua Ah, vida. Então, eu achei assim formidável, porque eu acho que ela fala muito dessa, não só dessa hora, mas da vida de uma forma geral, né? Assim, que a gente busca as coisas que são importantes para a gente cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso corpo. E, gente, isso é um esforço, isso não é uma coisa natural, é um isso não é, trabalho ai, consciente. acordei, estou. Não, isso é algo consciente, é algo que, assim, muitas vezes você faz porque você sabe que aquilo é importante para você. Tipo assim, eu tô gripado e eu tenho que comer, eu não sinto gosto, eu não quero comer, mas eu vou comer porque eu sei que comendo eu fico bem. É por aí, sabe? Assim, então não espere vontade, não espere motivação. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, essa tolerância para os dias difíceis, né? De chegar junto, amigos, me ajudem, que hoje não tá legal, hoje eu não estou conseguindo hoje, né? E de também se conectar com aquilo que é importante para cada um, né? Assim, seus sonhos, aquilo que é possível também. E outra coisa, descobertas, né? Porque também nesse tempo a gente vai percebendo muitas coisas. E aquilo que é possível fazer dentro desse pequeno contexto de casa, aproximações com as pessoas de casa, né? Que
na vida de antes corrida, às vezes a gente não tinha tempo nem de se ver, de conversar direito, né? Então, tem muitas possibilidades interessantes que podem vir aí, né? De aprendizados, de formas de vínculos mais fortes, né? Verdadeiros, porque não de novo, assim, às vezes a gente está do lado, mas está longe. Então, não é só estar perto fisicamente que vai ser critério que a gente está íntimo do outro, mas não é mesmo, né? Às vezes a gente está longe e está mais perto do que se tivesse grudado no outro, Se né? sente Então, mais algumas íntimo do que de quem está coladinho ali do seu lado. Exato. Algumas pessoas podem entender isso muito bem, né? Às vezes a gente tá aqui do lado, tá no meio de um monte de gente e eu estou sozinho, né? Assim, solitário. E às vezes eu tô longe, mas eu estou conectada. Então é dessa conexão que a gente fala, né? E isso é importante, inclusive, essas habilidades, né? De se conectar, de ser pessoa com outra pessoa. Isso ajuda, isso é uma das estratégias mais poderosas nessa hora da dor, nessa hora difícil, porque também passar pela dor é algo aprendido, não é algo que a gente nasce sabendo, não. É doloroso, você pode aprender ou não aprender, né? E tem aquela frase também que se a gente não aprende o amor, a gente aprende a dor. E às vezes a vida vem com muita dor, E a né? dor acontece, né? Assim, ela acontece. Quer a gente queira, quer não, a dor vai existir, vai acontecer na vida da gente. Então, que a gente aprenda a lidar com ela para que ela não cause um sofrimento desnecessário, né? A mais do que ela deveria causar. Porque a gente pode... A dor vem, aí o tamanho do sofrimento depende um pouco de como que a gente aprendeu na vida a lidar com essa dor, né? A gente está Uhum. quase, né, na hora de encerrar, né? Então eu queria agradecer muito essa conversa nossa. Eu acho que é um ótimo Foi momento a gente ótimo. se ver, ficar olhando uma para outra, que dá muita saudade de fazer isso. Então a gente está aproveitando também para isso. Queria agradecer as pessoas que estão aqui acompanhando. Tem o pessoal que mandou coraçãozinho, agradeceu, falou que é ótimo, que foi ótimo. A Luane está falando que foi maravilhoso, que foi um momento de leveza, né? A Thaís Ai, também, que o bom. pessoal mandando vários coraçõezinhos. Aí eu queria só uma fala sua para a gente encerrar e aí, né, se despedir. Lembrando que toda segunda-feira a gente tem live, a semana que vem a gente vai falar sobre, né, psicoterapia breve, como lidar com esse momento de crise, quais estratégias para a gente lidar nesses momentos, né, que é um momento de crise. Uma das estratégias é estar dentro da psicoterapia breve. A gente vai falar sobre isso a semana que vem com a Thaís, né, Uhum, que e com a legal. Laís, Bom, tá? Então, bom. Bom, para terminar, né, eu confesso que eu me coloquei que eu não ia olhar quem estava entrando e quem estava colocando, porque eu fico desconcentrada, eu fico querendo falar, eu vejo que foi aluno meu e eu fico querendo falar, estou com saudade de vocês. E aí eu falei, bom, não vou olhar quem é que está entrando, depois eu falo sobre isso. E também pensei, nossa, gente, como é que eu vou falar de luto, né? Segunda-feira de manhã, um assunto assim que ninguém quer muito pensar, mas aí eu pensei, é não, falar necessário. de luto é falar de vida, né? Assim, de novo. E só para terminar, assim, só para a gente também atentar alguns fatores, sabe, gente, assim, no pós-luto, né, que a gente precisa atentar, como a gente já colocou aqui, se a pessoa, Luana, lindona. Bom dia, Luana. Se a pessoa, se ela não tem apoio social, isso é um fator de risco. Abuso de álcool, isso a gente também precisa dar uma observada. Abuso de álcool e drogas, certo? Essas habilidades que a gente falou aqui, emocionais, né, que são importantes para a gente conseguir enfrentar. Isso é chave, chave mesmo, né? Para essa hora. Então, assim, se tem duas coisas que eu fecharia, assim, que são cruciais, apoio social e habilidades emocionais, né? Então, assim, vamos juntos, né? Eu tenho a minha página aí para quem não me segue ainda, @psi_eugênia_marques, vocês podem ir lá para a gente também conversar mais, né, tirar dúvidas, enfim, comentar sobre isso, estar junto e perto, né, porque como eu coloquei, eu realmente acredito isso, só outra pessoa vai nos salvar também
dessa hora, desse momento, né? Então a gente precisa um do outro, né? E toda essa parte afetuosa brasileira a gente não pode perder, porque ela é muito importante, né? E assim, acho que a gente não vai perder, a gente só vai reaprender outras formas da gente estar perto também, porque é isso, a gente pode ser um veículo de afeto, mesmo sem estar perto fisicamente. Então, que nós sejamos essa pessoa, né? Assim, que leve palavras, que leve um olhar, um sorriso, uma presença para o outro, né? Um bom dia, um tô aqui, amigo, conta comigo. E tá junto, né, gente? Assim, junto Mesmo. emocionalmente falando. Que isso é muito poderoso. Tá? Obrigada, né, por todos que estão aqui. Denise vai ficar salva? Como é Vai, que vai. é? Vai ficar 24, então, vai ficar 24 horas no Instagram, e aí eu vou salvar. E eu estou ainda no meu esforço para colocar dentro do nosso canal do YouTube. Eu chego lá e aí vai estar no nosso canal do YouTube para a gente para ir poder acessar e quiser ver assim que tiver, eu mando o link para vocês. E assim que salvar, eu te mando, Eugênia. Para isso, se você Ah, quiser eu mandar para quero. alguém, aí Eu você quero. Eu pode quero mandar, sim. tá Eu bom? quero. E por favor, né, comentem depois se quiserem comentar comigo como Aham. foi, me dê um pouquinho desse feedback, porque para a gente é novo, pelo menos para mim né? Essa coisa de fazer live, eu só tinha feito uma antes, falando sobre atendimento online. Então, assim, por favor, vocês também podem, né, dizer até para a gente outras coisas que querem ouvir, né? Porque o que não Isso. falta são temas interessantes e importantes sobre saúde mental para a gente Pode dar conversar, dica pra né, gente, que a Denise? gente está nesse processo aqui toda semana. E eu tô toda segunda pela Tríplice e toda sexta pelo Armazém. Então, a gente está aceitando dicas de live para vocês passarem para a gente, Hum. curiosidades, dúvidas que vocês quiserem saber. Tá bom? A Tem gente vai algo. desligar, senão o Tá, vai, Instagram né? derruba Senão a vai cair. gente. Tá, Tá tchau, bom? gente. Beijo, Beijo, boa Denise. semana. Tchau, boa Tchau. semana. Até mais. Beijo, Dei. Tchau.